Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, o que eu sempre falo da justiça, né? Que é uma pedra salvadora muitas vezes aí para ajudar o segurado, que seria, né? Segurado do INSS sem a justiça. E a perícia judicial, ela anda confrontando aí peritos do INSS com relação a diagnósticos de incapacidade. A coisa não tá muito bem, assim, tranquila também para o INSS, tá? Porque eles ficam com esse papinho que vão combater irregularidade, combater fraude, tem metas para economizar dinheiro, quer dizer, antes mesmo de se combater a fraude e a irregularidade, já estipularam o quanto de dinheiro que tem que render. Então já deixa esquisito, né? Saber se, é 10 bilhões, que nem o ano passado, em fraude e irregularidade. Quantos benefícios precisam ser calculados, cessados, para se alcançar 10 bilhões de reais? Quer dizer, só tem fraudador no INSS? Bom, o papel do perito judicial ele se tornou cada vez mais relevante nos processos que envolvem concessão de benefício. Em muitos casos, há divergências significativas entre os laudos elaborados pelos peritos do INSS e aqueles produzidos pelos peritos judiciais nomeados, né, pela justiça, por um juiz. Primeiro que esses peritos eles não têm vínculo nem com a justiça, nem com o INSS. Eles são convocados pelo juiz, são geralmente especialistas, recebem para fazer aquele trabalho e acabou. Não tem interesse nenhum, nem para a justiça e nem para o INSS. E outra, as perícias têm padrão na justiça. O perito ele não faz do jeito que ele quer. Existe um questionário que ele tem que responder pro juiz, por perguntas elaboradas pelos juízes, e ele tem que preparar o laudo, o relatório e responder esse questionário, para tirar as dúvidas. Olha aí, o que o perito do INSS responde? Ali ele coloca o motivo do indeferimento, ali ele coloca o que ele quiser, ele não responde nada para ninguém. Quer dizer, ele é o semideus que vai decidir. Ele joga a moedinha, esse sim, aquele não, esse eu concedo, aquele eu vou indeferir. Quer dizer, é uma irresponsabilidade total, já começa por aí, tá? Por isso que fala, não tem credibilidade nenhuma a perícia do INSS, tá? Existem peritos no INSS que são sérios? Existe. Acreditamos aí que tem uma boa parte séria, mas a maioria, essas diferenças geram esses questionamentos sobre imparcialidade, a metodologia e a precisão dos diagnósticos, com certeza. Com certeza gera. A perícia médica realizada pelo INSS é um dos principais critérios que são exigidos para a concessão da incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Mas diversos segurados têm os seus pedidos negados, mesmo apresentando condições debilitantes que impedem de trabalhar, e diante de recusas, muitos recorrem à justiça, onde o novo exame, né, feito por um perito judicial, que eu estava falando, vai ser feito para reverter essa decisão que muitas vezes no INSS é absurda. Tá? É terrível. O perito judicial, ao contrário do perito do INSS, ele não está submetido, como eu falei, a nenhuma instituição, nem a justiça e nem ao INSS. E essa autonomia que ele tem para avaliar o quadro clínico do segurado, com maior profundidade, ele considera os laudos, ele considera exames complementares, histórico de tratamento, elementos probatórios, quer dizer, ele faz o papel que um médico deve fazer. Mas é a perícia. A perícia é uma consulta médica. É como se fosse uma consulta médica, só que vai ter uma avaliação. Mas ali vai diagnosticar se você está doente ou não, se você está incapaz ou não. E como que o médico faz isso? Examinando, sabendo de você o que está acontecendo, ouvindo o que você tem a falar, que é o que não acontece geralmente no INSS. E uma das principais críticas, né? A objetividade restrita, muitas vezes baseada em critérios rígidos que não refletem a real condição de saúde do segurado. Além disso, o INSS diz que a alta demanda aos atendimentos faz com que as avaliações sejam realizadas em poucos minutos, comprometendo a precisão dos diagnósticos. Olha, o próprio INSS admitindo, que é o que eu falo, não fica 2, 3 minutos dentro de uma sala e chama de perícia. Aonde isso? Isso aí o papagaio faz, não precisa ter diploma de médico para fazer isso. Como é que é? Ou tem bola de cristal, é mágico, é adivinho. O próprio INSS está falando aqui que a alta demanda faz com que as avaliações elas tenham que ser realizadas em poucos minutos. Quer dizer, o INSS admitindo aqui
a irresponsabilidade. Já os peritos judiciais costumam ter mais tempo para examinar o paciente, revisar toda a documentação médica apresentada. Isso permite um diagnóstico mais detalhado e, em muitos casos, resulta em uma conclusão diferente daquela emitida pelo INSS. Casos emblemáticos ilustram essa discrepância. Muitos segurados inicialmente considerados aptos para trabalho no INSS conseguem reverter a decisão após uma realização de uma perícia judicial que confirma a existência da incapacidade não reconhecida administrativamente nem pelo perito do INSS. Quer dizer, não são médicos do INSS e da Justiça? Como pode ser tão diferente o diagnóstico? Um médico é melhor, o outro é pior? Quer dizer, é absurda. Essa contradição gera sobrecarga no judiciário, além disso, né? Por milhares de segurados que precisam recorrer à justiça para garantir o seu direito, coisa que deveria ser garantido sem nenhum tipo de dor de cabeça. A pessoa chegou lá com o exame, está mostrando, comprovada a incapacidade, não tem o que discutir, porque não é de graça. O segurado, ele paga o INSS para ter esse suporte. Não tem justificativa. Agora, para onde está indo esse dinheiro que é pago por todo trabalhador? Ah, tem 40 milhões de benefícios pagos, sim. E tem quantos milhões de segurados pagando? Muito mais. E para onde vai esse dinheiro? Tira lá o dinheiro de benefícios que estão sendo pagos, tira dinheiro de pagamento de funcionários, de instalações. E aí? Quem controla o restante? Para onde vai isso? Quanto é isso? Quem controla? Vocês já viram alguma transparência nesse sentido? E por que se fala tanto em transparência? A primeira coisa que deveria ser transparente é pregado lá na agência do INSS. Ó, nós arrecadamos tanto, gastamos tanto. Por que não faz isso? Outro ponto de discussão é a capacitação dos peritos. Tem muita gente que está alertando que muitos que estão ali não são nem médicos. E eu acredito nisso, hein? Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Enquanto os médicos do INSS seguem um protocolo específico e possuem tratamento voltado para análise da capacidade laboral dentro dos critérios do Instituto, os peritos judiciais muitas vezes possuem informação ampla, incluindo especializações em áreas específicas relacionadas a enfermidades avaliadas. Esse negócio de muitos não ser médico, eu acredito nisso, hein? Eu acho que deveria ser feito sim um levantamento. Muitos podem ter diploma falsificado, porque não é possível. Não é possível. Uma pessoa, um médico de verdade mesmo, que se formou, que fez um juramento para defender a vida, trate os seus doentes, pacientes incapacitados da maneira que é tratado dentro do INSS. Ou então são mau caráter mesmo, sem vergonha, gente sem coração. Só posso acreditar nisso. A falta de uniformidade nos critérios de avaliação pode levar à injustiça. É claro que leva à injustiça. Não tenha dúvida que leva à injustiça. A pessoa está lá implorando, porque só tem aquela fonte de renda, com toda a documentação que deu um trabalho enorme para reunir. Não é fácil reunir documentação. E aí o cara não olha na cara, não examina, não conversa, não fala nada, em 2, 3 minutos manda sair da sala. Mas é lógico que esses critérios revoltam. É claro. Por que vocês acham que há tempos atrás aí até mataram um perito? Aí o que eles fizeram? Porque o resultado era na hora, uns anos atrás, tá? O resultado era assim, terminou a perícia, aprovado, ou concedido ou indeferido. O perito falava na cara. Depois que começou o quebra-quebra, segurado e partir pra porrada pra cima de perito. E aí, acho que foi em Minas Gerais na época, o cara enfiou um facão lá no peito do perito que o bicho caiu duro na hora. Vai brincar com a saúde dos outros. As pessoas estão com a saúde abalada. As pessoas estão emocionalmente desesperadas, porque muitas vezes estão sem dinheiro para dar o que comer pro filho. E esses caras ficam brincando com a vida das pessoas. Aí dá o resultado 9 horas da noite, que assim o perito só que no dia seguinte ele vai lá trabalhar. Ele vai voltar na agência. Eles ficam brincando com a vida dos outros, até encontrar, aquele negócio, quem procura, acha. Algumas propostas já foram sugeridas para minimizar essas divergências, como a criação de equipes multidisciplinares no INSS, que poderiam proporcionar avaliações mais aprofundadas, reduzindo a necessidade de judicialização. Tá, e por que não fizeram ainda?
Além disso, a adoção de tecnologia na perícia médica, com o uso de inteligência artificial para análise de exames, de laudos, poderia tornar a decisão mais precisa e menos subjetiva. Isso ajudaria a evitar concessão indevida, mas principalmente reduziria a negativa injusta dos segurados, né, que os segurados recebem. Agora eu falo uma coisa para vocês, será que é de interesse mesmo arrumar tudo isso? Eu já falei, né? Como é que os corruptos ganham dinheiro? No caos. Quando não tem controle nenhum, quando ninguém tá olhando, quando ninguém sabe de nada, é aí que os caras enchem o bolso de dinheiro. Quer que eu cite exemplo? Há uns anos atrás aqui, quer que eu volte a falar aí do tal da Lava Jato? Quer que eu comece a falar de novo ou não precisa? Ou será que esqueceram? Né? Então vamos lá. Naquela época não tinha a divulgação que tem na internet como tem hoje. Naquela época as coisas não eram tão claras. Tanto é que quando descobriu era um escândalo por dia. O país falido praticamente e ninguém estava conseguindo entender como é que aquilo acontecia. Quer dizer, se ganha, esses caras ganham muito dinheiro no caos. Se eles arrumarem a casa, deixar tudo em ordem, deixar tudo certinho, com fiscalização, tudo arrumadinho, cada um cumprindo a sua função, com fiscalização em cima, tudo certinho. E aí, como é que eles vão meter a mão? Fala pra mim. Fica difícil, por quê? Porque tem controle. Então será, esses negócios de colocar bonitinho no papel e não colocar em prática, por que vocês acham que isso acontece? É muito simples arrumar isso. Começa a fiscalizar, começa a exigir metas. Não é simples? Agora não fazem por quê? Que é uma fonte de renda que vai secar, a teta seca, se as coisas aqui. Por que vocês acham? Chegou um que tentou arrumar a casa, todo o que não presta, corrupto, ladrão, bandido, todo mundo contra o cara. Por quê? Porque o cara queria arrumar a casa. E agora que nós estamos com a casa desarrumada de novo, voltou todo mundo ser amiguinho de todo mundo. Vocês não perceberam isso? Vocês ainda não perceberam isso? Porque tá todo mundo levando. Ou será que precisa? É brincadeira, né? E com isso, nós que somos os pagadores de imposto, governo não faz dinheiro, governo não dá emprego. Quem dá emprego é empresário. Quem gera dinheiro são trabalhadores. Entendeu? Tem gente que acredita que o governo faz dinheiro. O governo não faz dinheiro nenhum, ao contrário. O governo sobrevive do nosso imposto. E olha que sobrevivem muito bem, hein? Tem cara aí que tem direito a tudo. Tem cara, minha Nossa Senhora, nem os reis têm a mordomia. Esses dias saiu aí nem lá a rainha da Inglaterra tinha tanto gasto como se tem aí um certo setor da justiça, onde se anda com capas, que parece a Liga da Justiça lá do Batman, do Superman. Nem lá no castelo da rainha se tinha tanta mordomia como se tem nesse local aí. E quem paga tudo isso? Você aí que fica aplaudindo, que legal, o ditador, que legal, olha lá, ele tá... Fica aplaudindo, vai chegar a tua vez ainda. Meu amigo e minha amiga, que estão chegando a primeira vez, está respondido porque o INSS é assim? Ou precisa de alguma coisa a mais? É só ligar os pontos. Tá entendendo? Porque os órgãos públicos aqui funcionam dessa maneira. Entendeu? Sejam muito bem-vindos, vocês estão chegando a primeira vez aqui no canal, tá, pessoal? Infelizmente a gente tem que falar isso, porque o INSS é um órgão público, né? E é do nosso dinheiro que nós estamos falando. Nós não estamos falando do dinheiro dos outros. Todo mundo que está me assistindo aqui paga imposto. Todo mundo que recebe benefício no INSS paga o INSS. Não é casa de caridade. Ah, mas como você tem coragem de falar isso? Não é coragem. É a realidade, é a verdade. Vai punir quem fala a verdade? Apesar que hoje quem fala a verdade é punido, né? Quem fala a verdade hoje pega a cadeia de 17 anos aí, porque falou a verdade. É assim que vocês querem caminhar, né? Então, muita gente aplaude, é o que eu tô falando. Só que chega uma hora que quem aplaude também dança. Bom, meu amigo e minha amiga, se gostaram do meu trabalho, dá um like, aproveite todos os conteúdos aqui no canal, tá? Vocês vão achar muito conteúdo valioso, atualizado, que é necessário para se lidar com o INSS, tá? É necessário, pessoal. Conhecimento é tudo para lidar no INSS. Meu amigo e minha amiga, que estão sempre me incentivando a estar aqui todo dia,
Meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês. Muita paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.